Essa aqui acho que é a mais, tem mais prestar atenção. Mas o mais legal dela é que eu fiquei preocupado aqui com o gráfico, um monte de numerozinho, e você não vai precisar de nada do gráfico, porque todos os dados importantes do gráfico ele te dá no texto, olha só. O município de Dourados, Mato Grosso do Sul, registrou no ano de 2021 um total de 1.110 milímetros de chuvas. Eu vou sublinhar, mas que eu nem, quase certeza que eu nem uso esse valor. Mas talvez ele ajude na contextualização. A figura a seguir apresenta os valores do acumulado das chuvas em milímetros em todos os meses desse período do ano. Cuidado! Acumulado não é porque vai somando, tanto que começa com 345 e vai para 47, senão seria crescente, né? O acumulado quer dizer o acumulado em cada mês. Teve vários dias aqui no mês de janeiro que choveram. Se juntar tudo, dá um acumulado de 345 milímetros de chuva. Em fevereiro, não foi que choveu em uma tarde 47, pode ser, mas pegou todos os dias de fevereiro que choveu e somou. Acumulado de fevereiro, 47 milímetros. Beleza? E ele já falou que somando todos aqui, dá 1.110 milímetros. Então não precisa ficar somando. Legal isso do UFGD, que é um trabalho que não mostra muito a capacidade do aluno, ficar somando. Só seria certo é porque ele presta bastante atenção mesmo, mas não que ele tenha um conhecimento mais apto, né, para fazer o curso que outro. Então, ele poderia saber somar, né? O importante é ter a soma. Mas enfim, saber somar é importante, mas ficar somando um monte de númerozinho, prova o quê? A figura C3 já deu o total, que eu acho que eu nem vou usar. Nesse período, a média mensal foi de 92,5 minutos. Então, assim, ó, nem preciso mais dividir por 12. Por que por 12, professor? Porque são 12 meses. Eu teria que somar isso aqui, dividir por 12 e daria a média, né? Ele já me deu a média. Eu preciso saber que a média é a soma dividir por 12. Isso que é importante para resolver essa questão. Mas calcular a média eu não preciso, que ele já me deu, 92,5 milímetros. Com um desvio padrão de 100 milímetros. Aí entra o desvio padrão, começa o pessoal a surtar, porque desvio padrão cai pouco, né? A gente vai chegar lá. E realmente, por que cai pouco? Porque para chegar no desvio padrão, sem calcular antes a variância. Calcular a variância e calcular antes a média. Então é conta. Que por isso que a UFGD aqui pegou e já deu. Se ele pedisse só para calcular a média, ele acho que nem ia falar que a soma era 1.110. Ele ia deixar você fazer a continha porque tinha que fazer alguma coisa. Mas como aqui eu tenho que chegar na variância, para depois chegar no desvio padrão, ele já te adiantou algumas coisas. Tá, foi a UFGD sendo sensata. Aí tem um gráfico aqui. Ó, ano de 2021, tem os meses, é importante isso aqui, 2021. Você vai ver por que agora ele fala do ano seguinte. E aqui a chuva acumulada em milímetros. 345, então choveu pra caramba em janeiro, em outubro, em junho. Nos outros meses choveu pouco. Em julho, até parece Goiânia aqui, que passa mês sem chover, cai uma gota. Considerando que no ano de 2022, ó, agora é o ano seguinte, a prova é 2023, é para ingresso 2023, então foi, acho que aplicado no final de 2022. O gráfico é 2021 e agora está falando 2022. Ó, isso é legal. O acumulado de chuva... É legal prestar atenção nisso. O acumulado de chuvas em cada um dos 12 meses... Ó, considerando-se que no ano 2022 o acumulado de chuvas em cada um dos 12 meses, aqui, apresentasse acréscimo de 10 milímetros, então, por exemplo, aqui iria para 355, aqui iria para 57, e assim vai. Sempre somasse 10 milímetros em cada mês, quais seriam os resultados da média e do desvio padrão 2022. Então, basicamente, apesar de ter dado valores numéricos, ele está te perguntando algo bem genérico, que é o que acontece com a média se eu somo um mesmo valor para cada observação. Né? Para cada valor observado, eu somo sempre 10, eu somo um valor. O que eu vou encontrar agora, que eu vou provar vocês agora, que não depende de ser 10 ou 15. Eu vou te mostrar o que acontece com a média sempre que cada um dos dados observados para a média recebe um acréscimo igual, nesse caso 10. Então vamos lá. Eu nem vou dar as equações da média, variância e padrão assim separado, porque eu vou dar na resolução. Então beleza, média. Vou chamar de x bar. Vou chamar de x. Não, vou chamar de x. Tem gente que chama de x bar, mas que pode ser x. Vou chamar a média, tem gente que chama de m, pode ser. Estou numa fase do curso sem chamar de x, porque tem vários autores que chamam x, e não confunde com mediana, moda, que é tudo com m, né? Se eu pegar a média aqui, eu vou fazer o seguinte, eu não vou pegar esses dados numéricos. Por quê? Eu vou usar letrinha. Professor, por que você usa letrinha? Letrinha é um saco, letrinha eu me perco, letrinha eu tenho medo. Não pode, aqui a letrinha é essencial para analisar o que acontece. Para eu chegar na resposta aqui, eu posso pegar cada número aqui e somar 57, mas a resolução vai ficar muito mais demorada. Eu tenho que somar cada valor aqui.
em 10, né? 55, 57, 50, 47, 46, somar tudo e depois dividir por 12 para ver a diferença. Dá a resposta? Dá. Mas não precisa. Eu vou te mostrar aqui, eu estou aqui para isso, né? Ensinar o jeito mais, o jeito assim, usando... Se eu fizer isso... interessante. Usando conhecimento de ensino médio, mas de uma forma mais clara e ao mesmo tempo mais dinâmica, mais rápida de resolver. Então, eu vou chamar as observações de x1, x2, x3 até x12. Então, a média original era x1 mais x2 mais x3 até mais x12, não era assim? São esses valores aqui, não vou escrever um por um. E depois você vinha e dividia por 12, não é isso? E tem que dar o 92,5. Agora eu vou escrever, usando essa mesma notação, mas vou acrescentar 10 em cada um dos valores. Então, o novo x, chamado de x depois, né, que seria o x 2022, né? Aqui é 2021, então eu vou chamar de x1. E aqui é o x 2022, vou chamar de x2. Pronto. O x2 é pegar os valores anteriores, ó, e somar 10 em cada. Então, esse x1 mais 10, que seria o 355. Mais o próximo valor é o x2 mais 10, que seria o 57, mais até o último, que seria o x12 mais 10. Ainda, observe que ainda são 12 observações. Essa, mais essa, são 12, é uma para cada mês. Cada parênteses dessa é uma observação, é o valor novo. Então, eu divido por 12 ainda. Agora, vamos destrinchar estes dois. Observe que é tudo soma, então esse parênteses aqui só serviu para te mostrar que eram 12 observações. Cada um desses aqui é uma observação. Cada par x mais 10. Senão alguém vai achar que é 24, que tem 24 termos da soma. Não. x1 mais 10 é um único valor observado, é o 355, por exemplo. O que eu quero mostrar é que o 10 vai aparecer quantas vezes mais 10 aqui? Se são 12 observações, esse mais 10 vai aparecer para o x1, para o x2, para o x3 até o x12. Então, vai aparecer 12 vezes 10. Ou seja, se eu somar todos esses 10 aqui, vai dar 120. 10 mais 10 mais 10, 12 vezes que vai aparecer. Então, eu vou escrever assim, ó, x2 é x1, mais x2, tarará, mais x12. E aqui no final, vou somar todos esses 10 aqui, vou colocar mais 120. Tudo dividido por 12. Por fim, vai ficar x1. Eu vou dividir agora em duas frações. Ó. Por quê? Eu quero separar o valor do x1. O valor do x1 não é x1 mais x2 sobre 12? Então, isso que eu escrevi aqui, eu posso escrever com x1 mais x2, isso é álgebra, tá? Mais x12 sobre 12, mais o 120 sobre 12, concorda? Se você somar essa fração, essas duas frações aqui, como elas têm o mesmo denominador, volta a ser a de cima. É só somar o numerador, x1 mais x2 mais x12 mais 120, tudo sobre 12. Por que o senhor quebrou, professor? Porque isso aqui nada mais é que o x1. Ó. E o x1 quanto que vale? 92,5. Portanto, a nova média, que é o x2, vai ser igual a 92,5 somado com 120 por 12, que dá 10. Ah, você acha que é coincidência que é exatamente o valor que acrescentou em cada termo? Não. O que eu acabei de provar aqui, não importa qual seja o valor aqui, vai ficar aquele valor vezes 12, ó. Não importa qual for o valor aqui, se eu chamar esse valor de acréscimo de P, de plus, vai ficar 12 vezes ele, porque vai somar 12 vezes, porque tem 12 termos, dividido por 12. Ficou 12 vezes 10 por 12. Se fosse 15, vai ficar 12 vezes 15 por 12. E se fosse 13 observações, 14 observações, ia ser 14 vezes o valor acrescido por 14. Porque ele ia aparecer em cada termo, que eu estou somando cada um deles, tem que somar todos, com 10. Então, a média, quando eu pego... Qual é a moral da história aqui? Gráfico, que legal. Sempre que eu tenho uma média e eu acrescento um valor constante a cada observação da média, a média fica acrescida desse mesmo valor constante. Então, se o senhor soubesse disso e visse que somou 10, já poderia afirmar logo, então é 102,5. Porque isso funciona sempre para a média aritmética. O valor, mas olha as condições, sempre que
eu adiciono um mesmo valor a todas, não pode ser algumas, a todas as observações, porque é só assim que eu pude calcular o 12 vezes 10. Tá? Tem que ser o mesmo valor e tem que somar em todas. Então a média fica somada àquele valor. Então vira 102,5 milímetros. Você viu que então é um valor numérico, mas eu fiz de uma forma genérica, usando letrinhas. Agora imagina você somando 355, 57, com 50, com 47, com 46, com 143, fazer aquela soma sem errar uma continha, para chegar na conclusão que era só somar 10 ou 92,5. Você acha que eu aprendi como? Porque eu fiz isso, né, no início, até aprender a resolver desse jeito. E quando eu aprendi, depois de ter ralado fazendo na mão, você não esquece mais. Tá? Por isso que eu falo para usar calculador, fazer, para brigar. Bom, ainda não acabou a questão. Isso eliminou a letra A, que fala que a média é 92, a letra C e a letra E. Ou é B ou é D, vai depender do desvio padrão. Se aumentou 10 ou ficou igual. Agora, para chegar a um desvio padrão, eu vou ter que antes calcular a variância. Já te adianto, é porque o desvio padrão é definido como a raiz quadrada da variância. E a variância, professor? Eu vou escrever aqui, ó, a variância, você pega a soma de cada valor observado subtraído da média. Você vê a que distância cada um está da média e eleva ao quadrado. Então, a variância fica assim, ó. O x1, que é o antes aqui, né? É o variância 1. É o x1, que é o 345, menos a média, que é o x... Ah, eu chamei a média de x1 também. Não ficou bom esse x1 e x2. Né? Porque aqui vai confundir. Vai ter que ser x antes e x depois de somar. Então aqui é x depois. Não vai confundir lá. Eu preciso que fique bem claro isso na cabeça de vocês. Pronto, agora não confunde mais. Então, aqui é o x antes, é a média, é o x antes. Então, você pega a diferença entre a primeira observação, que é o 345, para a média, que é o 92,5. E eleva ao quadrado. O elevar ao quadrado é uma questão técnica, porque se você fizesse sem elevar ao quadrado, dá sempre zero. A média é um valor construído de tal forma que se você pegar cada valor observado e somar a distância de cada um para a média, sem pegar em módulo, ou sem pegar o valor negativo ou positivo, eles se anulam, porque a média fica bem no meio, né? Então tem que elevar ao quadrado. Mas, aí você pega o próximo valor, que seria o 47, x2, e subtrai da média. Ou pega a média menos ele, tanto faz que vai levar ao quadrado. E assim vai, até chegar ao 12º valor, e você subtrai da média, que é o 92,5, eleva ao quadrado. E divide por 12. Perfeito? Isso aqui dá a variância. O desvio padrão 1, ou na verdade é antes, né? O antes é a raiz quadrada da variância antes, a definição, desvio padrão, anota aí. Raiz quadrada da variância, que por sua vez é isso. Então, se alguma questão te pede desvio padrão, você é obrigada a calcular a primeira média, para poder usar na variância, calcular a variância, para depois pegar o resultado e tirar a raiz quadrada. O desvio padrão é uma tentativa porque o resultado da variância, ele tem que elevar ao quadrado para não dar sempre zero, mas ela perde um pouco o significado, porque se a distância aqui, por exemplo, é de milímetros de chuva, aqui fica milímetros ao quadrado, perde um pouco o sentido. Então, quando você tira a raiz quadrada, volta a ter sentido. É chamado variância e desvio padrão, é chamado de medida de dispersão. Ele meio que te diz, meio não, ele te diz quão espalhados estão os dados. Se eles estão muito discrepantes um do outro, está tudo mais ou menos parecidinho. Você pode ver que a variância aqui deve ser grande, porque tem um dado gigantesco, enquanto são baixinho, tem uns dados grandões. Ó. Isso dá uma discrepância entre os dados. Tem uns valores muito longe do centro. Quem é o centro? 92,5. Média, moda e mediana são chamadas de medidas de tendência central. Eles tendem a mostrar onde fica o centro dos dados, onde é o ponto médio dos dados ali. Eles giram em torno de quem? Agora, tem dados que tem um ponto médio e está todo mundo pertinho do ponto médio, os dados, e tem dados em que o ponto médio está ali e eles estão longe. E quem vai medir isso? A média não te fala isso. A média só te fala onde está o pontinho no meio. Quem vai dizer se estão muito longe da média ou perto, estão espalhados ou concentrados, é a variância, é o desvio padrão. Então, medidas de dispersão. Beleza? Voltando. Então, eu fiz a variância antes e o padrão antes. Beleza? O que vai acontecer se quando eu somo 10? Vamos fazer agora a variância depois. Eu nem vou precisar fazer o desvio padrão depois, você mesmo vai perceber. Fazer menor para caber, aqui senão não vai caber.
Eu vou pegar o x1, somar 10, que eu estou somando 10, né, em cada caso, não é isso que aconteceu depois? Cada valor foi somado 10. Menos, tem que pôr um colchete aqui, parênteses. Por que parênteses? Porque a média, o que aconteceu com a média quando eu somei 10 em todas as observações? Ela ficou acrescida de 10, não foi? Então, a nova média, que é o x depois, seria aqui, ó, é o x antes mais 10, concorda? Porque eu fiz já que a média somou 10. Então, o x1 agora vai passar a ser x1 mais 10, e a média, que era xa, agora é o x depois, que é o xa mais 10. Mais, e repete, o x2 ficou acrescido de 10, menos a diferença, tem que levar ao quadrado, né? Xa mais 10 ao quadrado. Vou nem colocar até o fim que não vai caber. E 3 pontinhos, dividido por 12. Mas se você olhar em cada um desses termos, eu vou só de pegar um termo aqui, esse aqui, ó, sem o quadrado. Vamos dar um zoom nele. Olha que interessante. Ele vai ficar x1 mais 10, menos, inverte o sinal de tudo, né? Menos média antes, menos 10. O 10 corta. Então, x1 vira x1 menos xa. Esse termo que eu provei agora é igual a x1. Isso aqui tudo é igual a x1 menos xa, que é o valor original. Olha que interessante. Você somar 10 a cada um, a somar em todas as observações, faz com que a média se desloque 10, mas todo mundo se deslocou 10, então todo mundo ficou mais ou menos à mesma distância da média. Observe que a conta vai dar igual, ó. Esse aqui vai ficar x1 menos xa ao quadrado, mais esse aqui, quando cortar o 10 com menos 10, vai ficar x2 menos xa ao quadrado, igual aqui, tudo sobre 12. Conclusão. Conclusão daqui e daqui é que a variância depois, mesmo somando 10 a todos os elementos, fica igual, fica a mesma conta, você dá o mesmo valor que a variância. Somar o mesmo valor a todos os dados não faz eles se espalharem mais. Você desloca o termo central, de 10 nesse caso, mas todos vêm junto, então eles ficam todo mundo ali cercando o termo central. A espalhamento não muda. Para você mudar o espalhamento, você teria que somar 10 nos que estão para a direita e subtrair 10 nos que estão mais à esquerda da média. Aí você distancia eles da média. Mas se você somar 10 de todo mundo, você mudou a média de lugar e depois mudou todo mundo junto, como se arrastasse todo mundo junto. É como se pegasse aqui, ó, entendeu? E eu arrastei esse aqui, mas o outro veio junto. Ó. A distância entre eles não muda. Não adianta mudar a variância A de lugar, a distância entre a variância D aqui no meu desenho, ó, fica a mesma. É mais ou menos isso que você faz. O valor da média foi de 92,5 para 102,5, mas todo mundo somou 10, então todo mundo ficou ali ainda em volta do 102,5, do mesmo jeito que ficava em volta do 92,5. E eu provei matematicamente. A variância não muda. Portanto, se a variância fica com o mesmo valor, desvio padrão é a raiz quadrada da variância, esse valor vai ser igual para o antes e depois, então o desvio padrão antes é igual ao desvio padrão depois, que era quanto? 100 milímetros. Não preciso fazer a conta. Não preciso ficar fazendo. Imagina ficar pegar cada valor, tirar da média, levar ao quadrado, dividir por 12, tirar a raiz, depois fazer para o outro. Era só ver que não mudava. Os dados numéricos aí acho que é para pegar o aluno que quer sempre fazer com número. Usa as letrinhas a seu favor. Com o número aqui eu não ia conseguir deduzir isso, porque o 10 ia juntar com 345, e para 355 você tem que lembrar que foi somado 10 em cada um. Olha que legal. Uma letrinha pode ser útil, né? Então, o desvio padrão não se altera com esse procedimento, só a média, que fica somada a esse mesmo valor, gabarito D de dado.